E eu acredito que praticamente todos os clientes da Hotmart se beneficiariam de ter algum tipo de produto físico sendo vendido junto com o seu produto digital. Como business é muito difícil o negócio de livro parar em pé sozinho. Mas quando você usa ele como uma ferramenta para se tornar mais conhecido, para aumentar sua autoridade, ter mais engajamento da própria audiência que gosta desse tipo de coisa. O livro é um objeto muito querido, né? Ainda hoje, né? Ou você associa ele a um produto que esse sim para de pé, e aí ele entra com um aumento de margem, e não como ele tendo que se pagar todo sozinho, aí, cara, a coisa começa a fazer muito sentido. O que você percebe que muda um pouco mais no processo de criar uma coisa física? O grande fator, assim, assustador que tem no físico é, de fato, a operação ser muito mais pesada. Nós estamos falando de um livro de fantasia. Como que você explica essa história? E o quanto ele é autobiográfico? É uma história sobre aprendizado, sobre poder e sobre, muitas vezes, como que as pessoas acham que é poder não necessariamente é o maior dos poderes. É uma história sobre amizade e é uma história para fazer pensar também junto com uma grande aventura. Quem que vai querer, né? Um escritor que é CEO de empresa de tecnologia falando de fantasia, né? Parece tudo muito errado, né? O empreendedorismo é uma atividade de risco e a maior parte das empresas não vão ser bem-sucedidas, né? Tem que ter essa consciência, mas, em compensação, se a sua empresa der certo, provavelmente vai te deixar muito mais realizado e provavelmente vai te dar um retorno financeiro maior do que o que você está fazendo agora. Acho que esse é o benefício que vem do risco. Quem toma mais risco tende a ter uma recompensa maior se conseguir executar aquilo ali. O Hotmart Cash está de volta e eu sei, você deve estar no meio de 1000 coisas agora, respondendo mensagem, editando vídeo, revisando campanha, mas é isso que a gente gosta, porque o papo rola daqui enquanto você faz acontecer daí. E para abrir a nossa 6ª temporada, a gente trouxe um tema que promete movimentar 2026, a fusão entre o físico e o digital. O nosso convidado de hoje sabe muito sobre essa combinação. Ele fundou a maior plataforma de curso online do mundo e agora decidiu colocar uma paixão pessoal no papel, literalmente. Exatamente! Hoje a gente vai entender o que essa experiência revela sobre o futuro dos produtos físicos e quais tendências já estão moldando o mercado. Eu sou João Pedro Rezende e o Hotmart Cast começa agora. JP Rezende, seja bem-vindo de volta a este programa. Uma vez por ano eu sou chamado. É pra gente manter o emprego. Exato. ou não, né? Vai começar o vídeo, né? Um CEO versus dois futuros desempregados. Em 30 minutos estaremos desempregados. Ô, Jota, a gente costuma fazer uma ação de engajamento e eu te provoquei a trazer um presente muito especial para as pessoas que participaram. Nós vamos escolher o melhor comentário deste programa. E para o melhor comentário, o que a gente vai oferecer? O que você vai oferecer? O Abrão que deu a ideia, eu achei a ideia boa, né? Para quem não sabe, eu fiz um pré-lançamento do meu livro que está aqui, Entre Ruínas e Reinos, e no pré-lançamento tinha uma caixa especial com artefatos, né? Que são basicamente um monte de coisinha que você vai abrindo quando chega em determinadas páginas do livro. Então, essa caixa já não tem mais, mas a gente vai arrumar uma para o melhor comentário aqui, então esse que vai ser meu presente. Exato, e a caixa é especial, e o livro também é especial. A gente vai falar um pouco em detalhe do livro, mas conta primeiro para as pessoas como que produto, antes da gente falar do livro, como que produto físico entra na nossa estratégia, porque certo. Aí nós vamos falar como que você se aproveita dela em seguida. Eu acho que na nossa estratégia, perspectiva de Hotmart, entra complementando a nossa oferta. Então, assim, a gente quer estar constantemente oferecendo mais capacidades, mais soluções para os mesmos clientes que a gente já tem. Então, esse é o primeiro ponto de todos. E eu acredito, aí entrando um pouco no lado do cliente, que praticamente todos os clientes da Hotmart se beneficiariam de ter algum tipo de produto físico sendo vendido junto com o seu produto digital. Eu acho que o mais óbvio, né, acaba sendo o livro mesmo, porque a maior parte dos produtos são produtos de educação, de informação. E você derivar um livro, uma apostila que seja de trabalho, de exercícios, um resumo do curso em apostila, o que seja, qualquer variação do que é um curso, por exemplo, ou um programa, ou uma imersão, etc., nesse formato de livro, é uma coisa que cabe, cara, para praticamente todos os nossos clientes que vendem esse tipo de produto, né? E aí, quando você combina essas coisas, você tem a oportunidade de agradar mais seu cliente mesmo, porque, pô, é legal receber um negócio em casa junto com um produto digital que você comprou. Você tem uma oportunidade de aumentar o seu ticket médio, né? Ou seja, o negócio que custava R$1.000, agora você pode, na mesma transação, receber 1.100, talvez, porque você colocou um order bump, alguma coisa ali a mais. Menos atrito, né? E menos distância de tempo também.
Exato. E isso ainda pode aumentar, inclusive, a conversão. Porque quando você está comprando algo físico junto com o digital, só esse negócio de tornar mais tangível o que você está comprando, as pessoas já quebram mais objeções, o negócio se torna mais real, né, para comprar. Então, acho que, cara, todo mundo ganha. Para quem já é cliente nosso, acho que é muito difícil encontrar algum caso onde não faça sentido oferecer algum produto físico. Eu só falei de livro, mas tem vários outros, né? E ainda para a estratégia da Hotmart, acho que abre um leque de ter mais um tipo de persona que a gente consegue atender, ainda dentro desse universo de criadores de conteúdo, de creator economy, ou seja, de empreendedores digitais, né, que estão ali na internet produzindo conteúdo, que é o nosso público, né? Mas ainda nesse universo, tem muita gente que talvez vai fazer mais sentido para aquela pessoa vender um produto físico ao invés de um digital, né? E aí a gente abre um novo tipo de público que a Hotmart consegue atender. Vamos dizer assim, a gente aumenta o nosso mercado endereçável, né? Nosso addressable market. Então, do ponto de vista estratégico, acho que todos os nossos clientes atuais ganham essa oportunidade. Novos clientes vão surgir que vão ter oportunidade de vender coisas muito legais e construir grandes negócios em cima da Hotmart. E a Hotmart ganha porque é quem está provendo toda a estrutura para isso. E vira até mesmo em termos de estratégia de posicionamento para a pessoa, né? Porque, por exemplo, muita gente lança livro para o livro elevar a autoridade dessa pessoa. Sim. E também fazer mais pessoas procurarem por ela e pelo produto dela. Então, assim, você pode vender um livro físico entre safras, né, de lançamentos e afins. Ou para a comunidade, assim, porque a grande vantagem do nosso mercado é que as comunidades são muito presentes, né? Você ter algo que é exclusivo para sua comunidade, que é um totem, que é uma coisa física ali, putz, é espetacular. Não, total. E, assim, o livro por si só, ele não é um negócio muito bom. Assim, é muito difícil alguém ganhar dinheiro vendendo um livro, né? Então, assim, sei lá, o livro custa R$60. Aliás, o preço do livro é R$60. Ele vai custar para você imprimir, sei lá, 40. Vamos botar assim. Cara, para você que tá começando agora, comprar mídia para conseguir um ROI positivo em cima desses R$20 que você vai ter que pagar imposto, vai ter que pagar o processamento de pagamento, vai ter que, enfim, pagar os custos da sua empresa. Cara, assim, como business é muito difícil um negócio de livro parar em pé sozinho. Mas quando você usa ele como uma ferramenta, para se tornar mais conhecido, para aumentar sua autoridade, para, de certa forma, ter mais engajamento da própria audiência que gosta desse tipo de coisa. O livro é um objeto muito querido, né, ainda hoje, né? Ou você associa ele a um produto que esse sim para de pé, e aí ele entra como um aumento de margem, e não como ele tendo que se pagar todo sozinho, aí, cara, a coisa começa a fazer muito sentido. Quando você para fazer um livro, pode dizer que você tem um pouquinho de inveja de quem entrega produtos físicos, no sentido de tudo que você criou na sua vida, até hoje é código. É tudo código. É tudo assim. Você não tem como virar e falar assim, olha que código bonito pra uma pessoa normal, né? Tipo assim, não, pro outro programador você fala, olha que elegância desse código. Mas é só pra programador. Ou seja, como que é, pela primeira vez, você ter um negócio que você pode entregar na mão dos seus pais, que seus pais vão olhar e falar assim, caramba, olha aqui um produto do meu filho. É diferente ou não? Cara, é diferente, mas meus pais continuam sem entender mesmo assim, né? Minha mãe vai ler o livro falando, mas não entendi isso aqui e tal, meu pai também... Então, assim, é quase que ler um código, né? Mas brincadeiras à parte, assim, até de certa forma, o livro é um código também. É escrever código também. Você tá programando ali as ações, né, dos personagens, o que eles vão fazer. Você tem toda uma... as coisas têm que se conectarem para funcionar no final. Então, de certa forma, tem um pouco de engenharia aí, né, para fazer também uma história como essa aqui. Mas claro que é outro sentimento, né? Você poder empacotar isso, entregar na mão, é legal também, né? Muito melhor que mandar um arquivo, né? Então, eu acho que tem um sentimento diferente e como acaba sendo um negócio bonito, também você coloca, sei lá, eu acho que é um pouco lúdico, assim, né? É diferente de código, né? Mas eu acho que no final das contas é tudo meio código, pra te falar a verdade. Agora, assim, quando a gente pensa em online, né? Até você falando do código aí, é muito espontâneo a gente criar qualquer coisa digital. Assim, cara, sei lá, escrever um texto, gravar um podcast, que seja, beleza, você tem ideia, você executa, você vende e maravilha. O que você percebe que muda um pouco mais no processo de criar uma coisa física? Ou de comercializar uma coisa física ali no combo com
o digital? Onde que tá a mudança de chave, a virada de chave ali? Eu acho que o grande fator, assim, assustador que tem no físico é, de fato, a operação ser muito mais pesada, no sentido de você ter que, eventualmente, manter um estoque, eventualmente você ter que se preocupar com a logística de entrega. Pô, e aí, não entregou? O que acontece com isso? Vai voltar para onde? Uma vez que voltou, o que eu faço? Como que eu reenvio algo que deu errado? Então, estoque, logística, inventário, todas essas coisas, a própria fabricação do objeto, né? Isso aí tem que sair de uma fábrica, né? Tem que... É quase que manual. Você vai imprimir as folhas, vai colar aquilo ali, fazer uma capa e tal. Então, a fabricação, a logística e o estoque são 3 elementos de operação que normalmente assustam muitas pessoas, né? Então, acho que esse é o lado mais difícil. Acho que a grande vantagem aqui, que torna as coisas um pouco mais equivalentes, que é o que a gente quis fazer na Hotmart, é que a experiência que a gente quer oferecer com produtos físicos na Hotmart, essa pelo menos é a minha demanda pro time, né? A gente quer que as pessoas consigam vender produtos físicos como se fossem digitais. Com a facilidade. Com a facilidade. Ou seja, é você não ter que preocupar com esse inventário, você não ter que preocupar com a logística, você não ter que preocupar com a fabricação, né, com o estoque. Você tá ali como empreendedor digital, como criador de conteúdo, você vende, a pessoa compra, e a Hotmart vai fazer 1 milhão de coisas por trás com vários parceiros que a gente tem, e aquela coisa que ela comprou vai chegar na casa da pessoa. Então, a gente quer tirar toda essa fricção que tem de vender o físico numa estrutura muito bem organizada de backstage que a Hotmart oferece. E foi assim que você fez seu livro. Foi assim que você fez seu livro. Então, seu livro... Eu não faria de outro jeito, pra falar bem verdade. Seu livro é sob demanda. Então, assim, a partir da venda, né, a Hotmart resolve isso tudo através de parceiros para poder fazer a entrega na casa da pessoa. Exato. Você até fez de outro jeito também, né? Você fez uma tiragem específica e tal, mas assim, você fez desse jeito. Então, assim, subiu o arquivo, né? Sim. Subiu o arquivo, e até isso a gente já está resolvendo, né? A gente tem agora uma ferramenta para poder transformar conteúdo já numa proposta de livro em si, mas assim, você subiu lá, e a partir de cada compra, esse livro é produzido e entregue na casa das pessoas. Isso. Passando do ponto de vista de produto, certo. Tá bom? Esquece agora o produto, velho. Vamos falar do Adam agora, esquece o produto. Quer falar do livro em si, né? E vamos entrar pra dentro do livro. Agora é o momento jabá, né? Vamos pra dentro do livro agora. Porque é o seguinte, você passou 12 anos da sua vida escrevendo esse livro? Eu achava que era 10, mas na verdade, no dia que o pessoal foi filmar as coisas lá em casa, pra eu fazer um conteúdo e tal, eu achei arquivo de mais de 10 anos, de 2013. Ou seja, quando eu e Cleiton entramos na Hotmart, Cleiton tem 11 anos desde que ele entrou a primeira vez na Hotmart, eu tenho praticamente 10. Você já estava escrevendo esse negócio. Então, assim, esse negócio já estava ali. Eu tava colocando as primeiras ideias no papel, mas ainda não sabia o que ia virar. Né? Mas é verdade. Só que você passou uma década maturando esse negócio, apesar de que você pegou firme mesmo para poder desenvolver na pandemia, certo? A pandemia foi onde deu um salto grande. Na verdade, a pandemia... Eu dei uma mudada no projeto. Quando chegou na pandemia, eu tinha escrito, eu acho que umas 200 páginas. Esse livro tem 600, né? Quando chegou na pandemia, eu tinha escrito umas 200. E eu tava meio assim... Não sabia pra onde na ia. dúvida como que eu ia progredir a partir daquele ponto e tal. E aí eu tive uma outra ideia, que eu falei assim, cara, eu vou pegar os personagens do meu livro e vou fazer um jogo. E acho que você já ouviu falar disso também, né? O jogo de tabuleiro. Mas você nunca jogou, não? Nunca joguei. E aí, aí eu fiquei durante a pandemia escrevendo e fazendo o jogo. Pô, e o jogo ficou pronto, ficou legal pra caramba, só tem um. Né? Então, às vezes, a gente reúne pra jogar só aqui. Dá pra jogar ele. Mas eu acho que o legal foi que quando eu comecei a pensar os personagens e vê-los no jogo, cara, a primeira coisa que ficou óbvio pra mim tá faltando personagem. Assim, pô, mas quem que é o antagonista desse cara? Como que esse grupo tá... O que de fato ele tá confrontando e tal? E aí começou a aparecer uns outros tipos de personagem que fizeram a trama encaixar perfeitamente. Ou seja, entendeu? O jogo foi o MVP do livro. O jogo foi o MVP do livro, mas de certa forma o jogo meio que terminou o livro, né? Por aí. E aí depois disso, cara, eu voltei ainda durante a pandemia, comecei a escrever cada vez mais ali, né?
E aí foram mais uns bons anos ali, a cada férias sentava, escrevia 30, 40 páginas, avançava mais um pouco e tudo. Nos últimos 2 anos dei mais um gás, porque aí foi quando eu te chamei para ler, né? Que foi o quê? Tem uns 2 anos já. Tem 1 ano e meio, 2 anos, ano e meio, mais né? ou menos. Quando eu terminei o primeiro rascunho, aí eu te chamei para você ler, você leu lá o primeirão. E aí a partir daí foi muito bom ter você, o Paulo lá lendo e criticando, e dando feedback, aquilo me ajudou muito também. Que aliás, cara, assim, toda a construção que a gente fez, até na Hotmart mesmo, é nessa lógica, né? Você faz um pouco, bota pro cliente criticar, usar e ver, e você pega o feedback e retorna. E eu acho que não fazer isso durante muitos anos é muito doloroso pra mim, sabe? Tipo, o livro você tem que ficar vários anos escrevendo sem ninguém ver e, cara, é meio, sei lá. Então, quando eu coloquei, né, pra você e o Paulo lerem, por menor que seja os feedbacks ali, todos foram muito importantes, assim, falei, é mesmo e tal, não sei o quê. Então, isso tudo foi ajudando até você conseguir chegar aí, depois de 1 ano e meio, né, que você falou? Sim, por aí. Chegar na versão final ali com um terceiro manuscrito que é mais refinado e tudo mais. Você viu a versão bem cru, né? Eu escrevo muito assim, eu escrevo um rascunho mais cruzão, depois eu vou refinando, depois eu vou colocando um pouquinho mais de detalhe. E aí vai. Então, assim, foi bastante tempo, foi de livro mesmo, eu acho que eu não sei dizer quanto tempo eu passei escrevendo, mas desde que eu comecei até a primeira pessoa pegar para ler, foi bem uns 10 anos aí mesmo. E aí, vamos contar para quem se interessa saber o que tem aí dentro, velho. Nós estamos falando de um livro de fantasia. Sim. Como que você explica essa história? E o quanto ele é autobiográfico? Diz que todo livro é de alguma maneira autobiográfico. E quanto que ele é autobiográfico? Essa pergunta eu nunca te fiz. Para ele sobre as partes de autobiografia, mas elas não cabem no episódio. Cara, o quanto que ele é autobiográfico? Tem muita coisa que eu vivenciei de alguma forma que eu tive aquilo para mim como alguma lição que de certa forma tá refletido ali nas entrelinhas. Tem muita coisa que eu vi perto de mim e que eu transformei em algo que foi parar no livro depois. E tem coisas que eu escrevi para mim. Eu escrevi assim, eu acho que eu deveria fazer isso ou pensar dessa forma. Entendeu? É como se fosse um conselho para mim mesmo. Sim. Então, assim, eu acho que do ponto de vista de autobiografia, tá meio que espalhado, né? Eu falo assim, se você procurar o JP, você vai ter que achar ele em vários personagens. Você vai ter que... Exato, tá meio espalhado ali. Tem uns que as pessoas falam que parecem mais comigo, outros menos, mas tá mais espalhado ali. Agora, o que é a história? São múltiplos núcleos, né? Então, assim, é uma história muito... Você tem 3 grandes núcleos ali acontecendo e eles se entrelaçam de alguma forma bem engenhosa, vamos dizer assim, né? Mas é uma história sobre aprendizado, uma história sobre poder e sobre, muitas vezes, como que o que as pessoas acham que é poder não necessariamente é o maior dos poderes, né? É uma história sobre amizade, né? E é uma história para fazer pensar também, junto com uma grande aventura, vamos dizer assim, né? Então ele não tem necessariamente uma única história, né? São vários núcleos ali. E ele se passa num mundo onde ele foi, durante muitos e muitos anos, ele foi construído baseado em magia, que era um grande poder, né? E essa magia, ela desaparece. E aí, a dinâmica do mundo se muda, né? E aí você passa a ter outros grupos que estão ali disputando, cada um com suas motivações, o que eles acreditam que é importante. E no meio dessa história toda, você tem um aprendiz de alquimista, que é um dos protagonistas, vamos dizer assim, tentando se encontrar. Ele nem sabe direito o que ele está fazendo. Ele, de fato, é um aprendiz. Então, acho que a temática do aprendizado é muito forte no livro aí. Você leu também, eu não sei se você concorda, mas na minha perspectiva de escritor, era um dos temas principais. Agora, querendo ou não, todo livro, ele é um mundo à parte. Assim, cara, pode ser livro de não ficção, ele é uma narrativa. Ele é uma história detalhada de um jeito ali. E no seu caso, você demorou aí um pouco mais de 10 anos para montar uma história. Se você fosse voltar hoje ali, para 2013, 2015, 2017, ali, os períodos que você foi montando o livro, você acha que você faria algo de diferente para você conseguir desenvolver ele mais rápido? Assim, uma coisa que você olha e fala,
queria ter sabido disso antes, ou aplicado isso antes na construção de uma história, na construção de uma narrativa? Ah, cara, sim, porque eu escrevi... Bom, esse tipo de história de fantasia, acaba que eu já escrevi muito quando eu era adolescente, 12, 13, 14, 15 anos, até os meus 20 anos, eu escrevi muitas delas, mas muitas delas. Só que no formato de RPG, né? Isso fica muito claro. No formato de RPG. Com 3 páginas do livro já dá pra saber. Pro cara de RPG mesmo. Assim, o cara de RPG se encontra, mas em 2 páginas. Exato. Então, assim, eu escrevi... Só que é uma estrutura muito diferente de uma história, assim, de uma narrativa, né? Então, cara, o que eu gostaria de saber? Eu acho que eu poderia ter me aprofundado um pouco mais em técnica de escrita de livro mesmo antes. Porque depois eu fui contratar uma mentoria da Cláudia Lemes, inclusive, pô, foi minha mentora nesse processo aí. Me ajudou bastante, revisando, enfim, ela tem um curso, inclusive, na Hotmart, que chama Bold, que eu também tive acesso, né? Então, ela me deu muitos toques e que eu tive que reescrever várias partes para melhorar início e fechamento de capítulo, a ordem em que, por exemplo, a minha escrita de capítulo, ela era muito temporal, ela é muito linear. Então eu começo no início e ela vai crescendo até terminar o capítulo. Mas tem várias formas de você puxar um negócio que tá no meio do capítulo pra cima, pro capítulo já começar com um impacto, falou, caramba, o que vai vir? Vai acontecer isso aqui. E depois você desenvolve, e depois encerra. Então, assim, muitas dessas coisas de técnica mesmo, eu não tinha. E aí foi muito legal fazer essa mentoria e estudar o curso, porque, pô, pra mim foi uma novidade, né? Porque o formato que eu escrevo não é esse. O formato que eu escrevo você escreve as principais ideias lá de RPG, e meio que o livro vai sendo construído ao vivo, na mesa. E aí, cara, é muito mais importante você imaginar rápido as coisas do que você escrever de forma estruturada. Isso numa perspectiva de mestre de RPG, né? Antigo. E aqui não. Aqui você é o mestre do RPG, mas você também interpreta todos os personagens. Você sabe o que todos os personagens pensam, e às vezes você tem que desligar um ou outro pra isso não transparecer ali. E tem que estruturar isso de uma forma não puramente linear, mas que seja interessante, que tenha os ganchos certos e tal. Então um pouco de técnica ajuda. Então eu gostaria, cara, de ter sabido antes, mas assim, como eu gastei muito tempo pra fazer, deu tempo de aprender e aplicar. Então, acho que o pessoal vai conseguir entender isso aí. E não precisa ir muito longe nesse exemplo que você deu, por exemplo, do ritmo de leitura e de escrita, né? Porque a gente traz para o mundo do marketing, por exemplo, uma copy que você só escreveu e não leu em voz alta, ela é completamente diferente daquela que você lê em voz alta. Fala, esse é um dos exercícios. Deixa eu repensar a minha escrita, porque na hora que eu leio, ela não faz tanto sentido quanto fez na hora que eu escrevi. É uma loucura. Total. E provavelmente, o livro tem uma maldição, provavelmente, que é você querer ficar mexendo nele sem fim. É igual obra de casa, né? E eu imagino que isso, mesmo para quem na Hotmart usar a nossa ferramenta de conteúdo para livro, existe esse negócio. Existe. Quando que é a hora de falar assim, cara, vai pra rua? Você colocou uma data e a partir disso você fez ou não? Eu coloquei uma data. Mas eu vou te falar uma coisa, cara, interessante. Porque o meu livro, eu fiz de forma independente, enfim, eu não tenho uma editora ali, né? Até porque... Artista iniciante é complicado. É difícil, né? Escritor de primeira viagem e tal. Quem que vai querer, né? Um escritor que é CEO de empresa de tecnologia falando de fantasia, né? Parece tudo muito errado, né? Exato. Porque, assim, mas se eu fosse, por exemplo, trazer uma editora para esse projeto, eu ia levar mais 2 anos. Entendeu? Claro, eu acho que ia ser diferente. Talvez o nível de qualidade de revisão, de estrutura, de qualquer coisa poderia ser outro. Né? Não sei. Mas ia levar mais 2 anos e provavelmente iam pedir pra mexer na minha história, pra eu mudar a história, pra eu pegar um personagem e mexer ele de algum jeito pra ficar mais comercial ou sei lá, qualquer coisa do tipo. Coisa que eu não tava afim. Então eu lancei desse jeito, que se o livro der certo, depois uma editora pode vir e aí já tá pronto e não vai querer mexer no livro, né? Depois de pronto. Mas qual que é o negócio, cara? Quando a gente faz print on demand, isso aconteceu comigo, eu tenho a oportunidade de hoje, se eu quiser ir lá, trocar o arquivo e os próximos livros já vão vir do jeito certo, entre aspas. Então, por exemplo, eu encontrei vários erros que passaram na revisão, né?
Aí agora a gente está terminando de corrigir lá na diagramação, que eu vou mandar essa diagramação de novo pro arquivo do parceiro, que é o iClap ali no caso, e os próximos já vão vir sem os erros. Então, assim, eu não tenho aquele lance de tá congelado no tempo, isso é legal, cara. E aí tem que esperar uma outra edição de não sei o que, entendeu? Então isso aí é muito legal. Agora, se você não definir uma data, e eu tenho poucas janelas, né? Você sabe disso. Sim. Eu mexo no meu livro nas férias, principalmente, né? Muito pouquinho, assim, no dia a dia. É pouco, né? Não é suficiente para poder lançar do jeito que eu queria. Então, a minha janela de julho desse ano, eu falei, é lá que eu vou fazer meu pré-lançamento. E aí, aquela correria para poder pra botar no ar. Dar tempo de, durante as minhas férias, eu conseguir fazer isso. Vamos falar de estratégia de lançamento? Porque você lançou o livro, cara, e eu acompanhei, inclusive conversando com a turma que estava operando, você fez muita questão de fazer do jeito mais descomplicado possível para poder lançar. Conta para as pessoas qual foi a estratégia que você fez de lançamento. Ó, gente, assim, primeira coisa, isso não é uma recomendação. Não, mas é porque eu digo assim, às vezes o cara tá lá do outro lado e ele fica de ano esperando a estratégia perfeita para poder lançar. Sim. Cara, você botou um produto na rua com uma estratégia que qualquer pessoa, entre aspas, pode copiar. Vai. Porque assim, o que acontece? Quando eu fui discutir o que ia fazer ali com o Mateuzinho, né, que tava me ajudando, e a Mari e tal, surgiu uma ideia muito legal, que era de dar um presente pra galera que já me acompanhava mesmo, que gosta de mim e que ia ler o livro só pelo fato de ser eu mesmo. Ou pra manter o emprego. E o Abrão, por exemplo, né, teve que ler e falar que tava bom ainda. Eu li 2 vezes, cara. Mas de mandar esse presente, que era a caixa pra essa turma, e também para pessoas que eram muito interessadas, né, nesse assunto ou nisso que eu tava fazendo, né? Então a gente, esse foi um lado. E aí depois você tem 1000 coisas que você pode empilhar em cima. Vamos fazer grupo de WhatsApp, vamos fazer comunidade, vamos fazer, sei lá, cara, 3 CPLs, vamos fazer tudo, e tudo faz sentido. Só que o lance toda estratégia, ela tem que atender a um objetivo. Às vezes a estratégia, o objetivo dela vai ser, cara, gerar o máximo de vendas possível em 7 dias. O meu objetivo era, gente, isso aqui tem que ser baixíssima manutenção. Eu quero botar um negócio no ar, eu não quero ter que preocupar com nada. Eu não quero ter que preocupar se o número do WhatsApp caiu. Eu não quero preocupar se tem alguém fazendo spam na comunidade. Eu não quero preocupar. Eu não posso, entenda. O meu trabalho é ser CEO da Hotmart. Esse aqui é meu hobby. Eu não quero ter outro trabalho, né, de operar essas coisas e tal, não sei o quê. Então, assim, pra mim, como era um pré-lançamento também, agora a gente vai pra uma campanha, estamos fazendo criativo, aí vai ficar rodando o tráfego. Nesse exato momento que a gente tá gravando, que é outubro de 2025, não tá rolando meio que nada, assim, né? Foi o pré-lançamento e agora mais final do ano. Mas no momento que você tá assistindo, já aparece o remarketing. Já aparece o remarketing. No Instagram já vai ouvir, ó. Então, o meu objetivo era só ser baixíssima manutenção pra mim, saca? E eu não tava preocupado em fazer o número X de vendas e tudo mais. Eu queria só que 75 pessoas lessem o livro. Para mim, esse era o objetivo. Era baixa manutenção para mim e 75 leitores. Por quê? Porque desses 75 leitores, aí eu sei que metade não vai ler, ou vai ler vai parar no meio do caminho, porque o brasileiro já tem dificuldade para ler, né? Já lê muito pouco, né? Os números são assustadores, né? E meio tristes também. Mas alguns vão ler, acredito que vários vão gostar pelo interesse, e aí eu posso pegar depoimentos e tal, e aí sim fazer criativo, fazer anúncios para rodar mais para frente. Porque isso aqui é um negócio para mim de um hobby de longuíssimo prazo, né? Então eu tenho uma trilogia para escrever, vão ser muitos anos aí, então não tava com pressa de fazer 1 milhão de vendas, nem nada do tipo. Eu não sei se o Abrão vai estar por aqui quando chegar o 3º livro. Pelo tempo que você tá demorando para escrever cada um. Não. O segundo vai vir rápido. Porque agora a história já tá bem estruturada já. É mais escrever. Mas assim, tinha que ser baixa manutenção e eu precisava de 75 leitores. Deu várias centenas de leitores, vamos dizer assim. Mas esse era o objetivo, né? Agora, se você está otimizando para maximizar a venda, esquece tudo que eu falei aqui. Você vai ter que fazer tudo. É WhatsApp com API oficial, é geração de lead com tráfego pago pra caramba, tráfego orgânico na medida do que você tem, todos os CPLs, enfim, tem muita coisa pra fazer. Né? A gente tem basicamente... Desculpa ter te interrompido, né?
Mas a gente tem, no canal da Hotmart, vai aparecer um card aqui no vídeo para a pessoa depois, tem link na descrição também, do vídeo. A gente tem um vídeo que ensina a pessoa a montar uma estratégia de venda de livros na internet. E a gente tem vários cases, assim, de clientes que fazem, né? Pô, o Summer, cara, o Summer faz lançamento do box de livro dele. Sim. Algumas vezes por ano. Tem mais uma galera que vende livro também, nossa, e outras coisas também, né? De produto físico. E é muito doido, né? Porque, por exemplo, eu lembro que na entrevista com a Dani Sakugawa, que fala de marketing editorial, ela até fala, cara, não é que os números, eles são assustadores. Sim. Que você fala assim, pô, 51% dos brasileiros não leram nada. Exato. No último ano. Porém... Nos últimos 3 meses, mais de 50% não leram nada. Porém, na hora que a gente inverte a conta, os outros 49% são 49% de 220 milhões. Então, assim, tem muita gente rindo também. Né, mas é que o volume de livros por pessoa não é grande, né? É que essa pesquisa, se não me engano, aí posso até tá enganado aqui, mas se não me engano, é ler qualquer coisa. Ah, sim. Não é ler livro. Uhum. É tipo assim, é ler um artigo num blog, sabe? Então 50% não leu nada. E aí quando você começa a cair para livros, a coisa vai mudando de figura drasticamente e, de fato, eu acho preocupante, cara, quão pouco que o brasileiro lê, né? E aí quando você começa a segmentar mais, você tem um público que lê muito mais que o outro, né? Assim, aí posso estar enganado de novo, mas 70% dos leitores são mulheres mais jovens, né? Então, assim, tem muita gente que não lê. Então, eu acho que a gente tem um trabalho grande para resgatar esse hábito de leitura no brasileiro, porque não é simplesmente ler para se manter informado, né? A leitura, ela é, de certa forma, uma academia para o cérebro, né? Você está malhando o seu cérebro, né? Quando você está ali no seu foco de ler, que é um exercício já, pegar aquela informação, colocar para dentro da cabeça, organizar ela, e no livro de fantasia, no caso, imaginar algo, não sei o quê, isso é um exercício mental que vai, de fato, treinar seu cérebro, para você ficar melhor, mais inteligente, exercitando todas as suas capacidades cognitivas, né? Então, não ler é como se você não malhasse o seu corpo, você vai carregar uma obesidade mental, ou, enfim, não vai ter nutrientes, vamos dizer assim, mentais suficientes para você estar no seu melhor potencial. Você poderia estar treinando seu cérebro, mas se você não ler, você não faz isso. E não precisa de ler, não precisa sentar e ler 100 páginas, né? Eu acho que o hábito de leitura, ele tá muito ligado a você colocar ele na sua rotina, né? Exato. Então assim, vou ler 15 minutos por dia ali, ou na hora que eu acordar, ou na hora que eu for dormir, parar para ler um pouquinho, já costuma ser suficiente. E você pode ler coisas que você gosta também. Aliás, você deveria, né? Já que estão falando de hábito de leitura, cara. E eu acho que um dos meus objetivos com o livro é, de fato, resgatar um pouco isso mesmo, entendeu? Porque eu tenho certeza que na minha audiência, por menor que seja, eu tenho um monte de gente que é empreendedor, que é executivo, que é profissional e que só lê livro técnico. Total, cara. E perde uma chance de exercitar o seu cérebro de um outro jeito e até de gostar mais de ler, cara. Porque eu sou muito a favor de você começar a leitura, o hábito de leitura, lendo só o que você gosta. Vai ler só o que você gosta, vai te facilitar criar esse hábito, né? Cara, e isso é um negócio que eu já te falei mais ou menos, mas que seu livro me libertou muito, que eu sempre gostei muito de fantasia. E eu tava um tempo sem ler, cara, e sem, sei lá, sem ter o tesão de pegar um livro pra ler, né? E outra coisa, você lê uma coisa que é criada em português, é outra história. Não, também tem isso, cara. Isso também. Porque fantasia nacional já é uma coisa rara, mais rara, tem pouco, né? Aí eu peguei pra ler e eu lembrei o tanto que eu gostava de ler fantasia. Aí eu parei e falei assim, por que eu parei de ler fantasia? É porque, sei lá, porque as pessoas esperam que o cara que é executivo de uma empresa de tecnologia esteja lendo um tanto de livro técnico. E aí o que acontece? Eu não leio nenhum nem outro. Então o que eu falei? Dane-se a expectativa das pessoas, eu vou ler fantasia que eu gosto pra caramba. E aí desde então eu li pra caceta. E li um tanto de outras coisas que eu não teria lido se eu não tivesse me movimentado pra ler fantasia. Então essa é uma dica boa. Se você tá pensando em ler, lê um negócio que você curte, cara. E é legal. Leia Entre Ruínas e Reinos, um livro muito legal. Espetacular. Muito legal. E nessa época que a gente tá gravando, o Wesley, do Reservatório de Dopamina, ele tem postado muita coisa sobre isso, né? Porque ele... E ele também tá lançando, aliás, já vai estar em janeiro, então ele já lançou agora. Não, e ele posta muito, assim, livros que ele tá começando a ler e que ele fala, cara, isso aqui é muito mais difícil do que imaginava. Por exemplo, Grande Sertão Veredas,
Lusíadas. É puta. E aí, tipo assim, é o cara se desafiando a ler uma coisa que ele normalmente não leria, porque ele é um cara mais científico, né? Pra ele escrever a fantasia dele também. E, pô, um exercício espetacular você se sentir burro lendo algo. Você fala, cara, total, será que eu entendi? É um desafio, né? Total. Ô, Jota, estamos inaugurando neste programa de começo de temporada, a gente está inaugurando um momento novo no programa, que a gente nunca fez, vou começar a fazer. Então você que está assistindo, você pode começar a participar desse jeito, inclusive. Todo episódio nós vamos ter uma pergunta da comunidade para fazer para a pessoa que vier. A gente vai captar isso ao longo do tempo, em múltiplas redes, para as pessoas mandarem, e a partir dos convidados, a gente vai escolher as perguntas que nós vamos fazer. E a gente selecionou uma pergunta que teve aqui. Que é a seguinte: você lançou livro físico porque o mercado digital está em ruínas? Em ruínas e rendas. Fez até o trocadilho. Então, cara, na verdade, minha carreira como CEO aqui tá bem difícil, então aí vou mudar para escritor que dá mais dinheiro. Dá muito mais dinheiro, né? Mas agora sim, a pergunta de verdade. Não podia deixar passar. A gente tem a pergunta, acho que a galera tirou do YouTube de uma outra coisa aqui, essa pergunta. Paulo, o cara que fez a pergunta. Jota, quero sair do meu... Não, isso aqui é de caixinha. Quero sair do meu CLT e começar a vender produtos digitais. Minha esposa diz que a gente precisa ter pelo menos 3 meses de reserva antes de pedir demissão. Mas eu tô desesperado pra mudar de carreira agora. O que você faria no meu lugar? Olha, eu acho que a sua esposa tá certa. Eu também acho. Eu acho que ela só... Ela foi até otimista. Eu acho que ela só errou no tempo. Eu falaria 6 meses. Eu acho que até mais. Mas assim, cara, eu sempre falo, né, pra você, e é uma coisa que eu sigo de verdade, vocês sabem bem. Cara, você tem que viver abaixo das suas posses, velho. Você tem que estar na medida do possível, e tem pessoas que vão conseguir fazer mais, tem pessoas que vão conseguir menos. Tentar viver abaixo das suas posses e ir juntando alguma coisa de reserva, né? Para esses momentos de, seja de urgência, seja de alguma coisa imprevista aconteceu na sua vida, ou para você fazer uma transição para um outro destino que você está querendo alcançar. Eu acho que tem que se preparar. Pro meu perfil, eu juntaria uns 6 meses aí. Quando a gente foi começar a Hotmart, eu tinha 10 meses, né? Juntado ali para poder me arriscar. Eu acho que 6 meses é mais prudente do que os seus 3 aí. Então, acho que sua esposa tá mais certa do que você nesse caso. Mas, cara, vai começando em paralelo. É o que eu sempre falo, assim. Eu dou a dica que eu segui, né? Se você tem o sonho de ir construindo alguma coisa digital, cara, vai trabalhando no que você tá... O que é importante para você, para sua família pagar as contas e tal, e ter um nível de segurança enquanto você vai juntando, né, fazendo essa reserva, e começa em paralelo alguma coisa, começa a produzir conteúdo, começa a escrever, começa a exercitar que tipo de produto você faria, que tipo de audiência quer atingir, quem que é o seu persona ideal, quem que é o seu público-alvo ideal, para quem você quer falar, é para alguém como você? Para que tipo de público, né? E começa a produzir conteúdo, começa a participar desse seu negócio que você vai construir antes dele existir, né? Eu fiz assim, eu programava à noite e fim de semana, enquanto tinha o meu emprego, e na hora que chegou no momento onde eu tinha certeza que não tinha como mais conciliar as coisas, não que eu tinha certeza, mas que eu vi que ia ser muito difícil conciliar, aí eu tive que tomar o risco, né, de realmente, a empresa, você sabe muito bem da história, faturou lá seus R$182, né, no mês de fevereiro de 2011, e aí eu pedi demissão porque eu achava que aquilo ali era o sinal que eu precisava para dar all-in, né, e ter os meus 10 meses ali à disposição, né, de savings, né, à disposição do negócio, né, para me dar aquela chance de fazer funcionar. Então eu acho que é mais ou menos por aí, cara, assim, é começar em paralelo, viver abaixo das suas posses, né, quando você sentir que a coisa deu um sinal que vai engrenar, aí você assume o risco, porque é um risco, né, pode dar errado de fato. Estatisticamente dá errado. O empreendedorismo é uma atividade de risco e a maior parte das empresas não vão ser bem-sucedidas, né, então acho que você tem que ter essa consciência, mas em compensação, se a sua empresa der certo, provavelmente vai te deixar muito mais realizado e provavelmente vai te dar um retorno financeiro maior do que o que você está fazendo agora. Acho que esse é o benefício que vem do risco, né? Assim, quem toma mais risco tende a ter uma recompensa maior se conseguir executar aquilo ali.
Mas eu diria que é isso, é se preparar, começar em paralelo, sentiu, começou a fazer coisas, sentiu que tá no caminho certo, aí você vai ter que tomar uma decisão e tomar o seu risco. Ô Jota, aí a gente tá aqui, por exemplo, vamos supor que o Hotmartcast começa a vender coisas físicas no Hotmart. Essa canequinha aqui, eu tenho certeza exemplo, que a galera essa canequinha aqui, tem a galera que é doida por essa caneca, né? Mas só supondo, né? Tipo assim, cara, se a gente quer vender produto físico na Hotmart, caneca, por exemplo. Certo. A gente conseguiria vender? Sim, é que a gente falou muito do livro, de livro, né? Que é o óbvio, né? Que é o óbvio, é o que tem muita sinergia com praticamente todos os produtos. Mas, cara, a gente quer disponibilizar uma série de produtos, né? Hoje você já consegue vender as canecas lá, você consegue customizar as canecas ali nessa integração que a gente tem com os parceiros. Boné, vestuário, tem de tudo. Mas a gente quer ir além, né? Então, vou dar um exemplo que eu gosto muito. Se você tem um curso de produtividade, por exemplo, o que te impede hoje do ponto de vista de estratégia, de adicionar um café premium junto com o seu produto? Cara, o que te impede é fazer isso, a logística, a operação, que é custosa e tudo mais. Mas se a gente conseguir simplificar isso e a gente desenvolver bons fornecedores de café premium nessa integração com a Hotmart, cara, vai ser uma opção sua colocar sua marca num café e junto com o seu curso de produtividade adicionar ele no order bump ali, qualquer um poderia comprar e receber isso automaticamente. Então, eu vejo que tem muitas possibilidades desse tipo de coisa, né? Então, sei lá, você tem um curso de yoga. Por que não vender o tapete de yoga com a sua marca junto ali, como um extra no bump ou no upsell? Então, a gente quer trabalhar essas oportunidades, né? E aí, para isso, a gente está desenvolvendo uma série de fornecedores que são confiáveis para nos ajudar com isso. A caneca é um ótimo exemplo, mas se você pensar, todo nicho, cara, pode ter alguma coisa de benefício em se associar a um produto físico também para entregar para o seu cliente, né? Ele vai ficar mais feliz, seu ticket médio aumenta, sua margem aumenta, então acho que é bom para todo mundo. E produto físico dá um senso de comunidade bruta, né? Você tem um negócio que na sua casa, né? Nem que seja um chaveirinho, sabe? Total. É o seguinte, Jota, coisa mais difícil que tem nesse programa aqui é conseguir fazer as pessoas serem notificadas. Então, eu preciso de apelar para elas, para que elas ativem o sininho, curtam, comentem esse negócio aqui. Mais do que isso, entrem aqui toda semana, porque a gente tem conteúdo no nosso canal quase todo dia. Eu garanto conteúdo. O difícil é a notificação. Então, você vai lá no YouTube, ou você vai lá no Spotify, onde você estiver preenchendo isso aqui, escreve Hotmart, entra no canal, confere o que tá lá, porque eu garanto o conteúdo. A dificuldade é a notificação. Então fica ligado, volta 2 vezes por semana. Bem-vindo para essa nova temporada do Hotmartcast e eu te vejo na próxima. Tchau. Até mais.